Que bom que você resolveu assistir esse conteúdo. Isso prova que realmente você está fora da caixinha. Mas para honrar o seu tempo, eu fiz um desafio para mim mesmo. Transformar um conteúdo de 1 hora e meia para 5, 10 minutos. Vamos ver se eu consigo esse desafio? Então, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Alexandre Lino Barbosa, tenho 49 anos, sou terapeuta ocupacional, treinador comportamental e especialista em SST. Mas hoje nós vamos falar de SST lá para o E-Social. É um projeto do governo federal, um projeto de escrituração fiscal do governo federal, onde ele recolhe informações e distribui para Caixa Econômica, para o INSS, Previdência Social, Ministério do Trabalho e a Receita Federal. Essas informações unificadas hoje fazem com que o governo tenha a capacidade de controlar tudo em tempo real. E o que isso implica em SST? O governo quer saber como que está o ambiente de trabalho lá da sua empresa. Ele quer saber se você está dando trabalho para ele ou não. Como assim? Vamos lá, veja esse quadro. Em 2017, o Brasil apresentou uma morte a cada 4 horas e 22 minutos, totalizando 2.096 mortes por acidente de trabalho. Em 2021, uma morte a cada 3 horas e 47 minutos. Piorou o quadro, totalizando 2.538 mortes. O governo já vem tendo esse histórico desde 2002. E se vocês puderem observar, esses números nunca saiu de média de 2.000, 2.500, quase 3.000 mortes por ano. E isso está totalizando um prejuízo de 13 bi para os cofres públicos, para a Previdência Social, com indenizações, com seguro acidente, com seguro auxílio doença e questões e tudo mais. Você entendeu? Ele está te cobrando e vai te cobrar cada vez mais forte, porque ele vai te responsabilizar pelos acidentes e as doenças provocadas lá no teu ambiente de trabalho. Agora, vamos tentar entender como que ele fica sabendo que você não mandou a informação. O seu contador, eu não sei se ele já te avisou a respeito que você tem que mandar informações de segurança e saúde no trabalho. Essas informações é lá do teu ambiente de trabalho. Se você tem riscos lá dentro, risco de ruído, se você trabalha com produto químico, se você tem alguma máquina ou equipamento, se você precisa de algum tipo de treinamento, se você precisa de realizar algum tipo de exames específico. Se você não mandou essas informações, observam essa tela. Essa tela é onde é enviado essas informações para o governo federal. Se essa informação não chegar, significa que a sua empresa ela está devendo essa informação. Então você vai ser notificado automaticamente. Então o resumo, o governo federal quer saber como está o ambiente de trabalho lá na sua empresa. Ele quer saber se o ambiente de trabalho da sua empresa está salubre ou está insalubre. Ele quer saber se o teu trabalhador está exposto a algum determinado tipo de risco, que é chamado de risco ocupacional, que são os riscos físicos, químicos, os riscos biológicos, os riscos de acidente, os riscos ergonômicos. Então, cada um desses riscos tem que ser identificado e apresentado nos campos de todas as empresas, pequenas, médias e grandes. A única questão é que as grandes empresas já estão fazendo, porque o governo estabeleceu um calendário para isso. Em relação ao calendário, grandes empresas já começaram a fazer E-Social desde 2018. 2021, 2022, as pequenas, microempresas, as médias empresas já estão obrigadas a estar mandando informação de SST. E a promessa do governo federal é que a partir de 2023 ele começa a notificar e multar as empresas que ainda não mandaram pelo menos a carga inicial lá do ambiente de trabalho com informações de SST. Você deve estar se perguntando, mas como que o governo federal vai me cobrar? Ele vai me punir, ele vai me multar? Simples.
Você já parou para pensar que o seu contador já está enviando informações para o e-social, informação de cadastro, de registro dos teus funcionários? Da profissão dele, da atividade principal que ele exerce dentro da tua empresa? A única questão é, essas informações de SST não estão chegando lá. As informações quais são os riscos que o teu funcionário está exposto, quais são os treinamentos que são obrigatórios conforme a norma regulamentadora que não foram realizadas, quais são os exames médicos que deveriam ter sido realizados para aquela função que não foram enviados para eles. E só pelo campo ter chegado em branco, você já vai ser notificado. E você já vai ser multado. Então vamos conhecer um pouquinho em relação a essas questões de SST. Quais são esses riscos? Dentro de um ambiente de trabalho, é estabelecido que quase todas as empresas é para ter qualquer um desses tipos de risco. Ou risco físico, que está relacionado ao ruído, vibrações, a um calor extremo ou a um frio extremo, ao risco químico, que é relacionado a produtos químicos, o risco biológico, que está mais ligado à saúde, vírus, bactérias, essas questões mais, relacionado ao risco ergonômico, que está a postura, ao uso de computador, a questão de levantamento de peso e os riscos de acidente, que podem provocar morte por queda, por energia elétrica, por partes móveis de máquinas ou equipamento que podem causar uma lesão no trabalhador. Então, esses são os riscos que o governo federal quer saber se existe no teu ambiente de trabalho, se ele existe, se ele está controlado e de que maneira você controlou através dos programas de saúde e segurança do trabalho, que nós temos o PCMSO, nós temos o PGR, mas essas informações é bastante técnica. Isso vai ficar para que a gente possa estar te explicando pessoalmente. Então vamos identificar as possíveis situações que podem provocar uma notificação. Primeira, sem dúvida, é a falta de envio das informações, porque se o evento não chegar lá no e-social, você já vai ser notificado automaticamente. Faço uma recomendação. Pergunte tudo isso que eu estou te falando para o seu contador. Se ele ainda não te informou a respeito dessas questões, você está sendo informado agora e pergunte, tira suas dúvidas com ele. Segunda situação é, em caso de um acidente que é obrigatório registrar uma CAT. Se você não registrar, o próprio hospital ou médico registra essa CAT. E você vai ser autuado pelo Ministério do Trabalho. A terceira situação é quando houver a necessidade de um funcionário seu buscar uma aposentadoria e ele requerer um documento que é obrigatório para a aposentadoria, que seria o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Como que você vai emitir esse documento para o seu funcionário se você não tem as informações relacionadas ao ambiente de trabalho dele? Também nós temos a situação das pequenas empresas com grau de risco 1 e 2, que não estão expostas a esses riscos e que o governo federal ele dá o direito dela apresentar uma declaração de inexistência de risco. Será que essa é a sua situação? Então nós da HM4, Consultorias e Treinamentos, gostaríamos de nos colocar à sua disposição para fazer uma avaliação da sua empresa e saber se realmente você tem a necessidade de enviar informações de SST lá para o e-social, ou se você se enquadra em apenas apresentar uma declaração de inexistência de risco. Nós nos colocamos à sua inteira disposição. Portanto, clique no botão Saiba Mais e você terá acesso à sua primeira consultoria completamente gratuita. Nela, você vai poder nos contar mais sobre a sua empresa, o que realmente você faz, quantos funcionários você tem. Daí, será possível a gente identificar quais são os possíveis riscos que existem no ambiente de trabalho da sua empresa. Nós teremos como saber a classificação do risco da sua empresa, se é grau de risco 1, 2, 3 ou 4. Nós vamos poder identificar se você tem realmente a necessidade de realizar alguns programas e quais serão eles, ou apenas uma declaração de inexistência de risco.
Vai lá, clique no botão Saiba Mais. Teremos a maior satisfação em te atender.